Padre Fábio de Mello é um exemplo interessante, né? Agora que a gente falou, não tinha me dado conta, mas eu lembro, num primeiro momento, quando ele faz sucesso popular, é como cantor. Me lembro de ver comerciais na televisão, Padre Fábio de Mello anunciando o disco dele. Aliás, ele veio aqui fazer show, né? Já vamos falar. Porque era todo intervalo, era no intervalo do Fantástico, era no intervalo da novela, no intervalo do Jornal comercial Hoje, do disco. Comercial enorme, de um minuto. E como é que o senhor fez essa transição? Porque eu gosto do senhor como cantor, com toda a honestidade, mas como pensador, eu acho que o senhor se destaca ainda mais. É porque eu pensei antes de cantar, né? O meu trabalho como pensador, ele veio de um conselho muito sábio que eu recebi. Um padre amigo meu que estudava, ele era meu professor, eu era estudante ainda, e eu falei, eu gostaria de estudar comunicação. Ele falou assim, não, a sua comunicação é muito natural, então eu acho que você não precisa perder tempo com técnicas de comunicação, história da comunicação. Isso depois você vai pegar e vai querer ser um autodidata aí. Mas eu acho que você tem que ter conteúdo, você tem que estudar, especificar-se em alguma área para depois você ter o que falar. E ele foi muito sábio. Aí eu fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, e continuo estudando até hoje, porque eu acho que o povo merece, né? Acho que quando eu ocupo um lugar de influência na sociedade, sem dúvida, eu tenho muita responsabilidade. Eu acho que hoje falar bobagem, a gente se preocupa muito com a forma, né? Em como é que vai dizer, e menos com o que a gente se preenche para dizer. Sim. Nós estamos na era da imagem. Sim. Então a gente trocou a palavra pela imagem. Isso. Hoje nós não temos muita paciência Zero. com o tempo, né, de um livro. Eu continuo tendo. Eu não quero perder essa capacidade humana que é a concentração, o encantamento. Mas as pessoas estão muito ligadas àquilo que elas conseguem ver. Então, por isso que nós chamamos hoje o mundo da pós-verdade. Porque não é a verdade que as pessoas estão querendo. Elas estão querendo a versão que melhor interessa a elas. Isso é muito perigoso. E a imagem, ela vem corroborar o que a pessoa quer. Por isso que o algoritmo, ele é viciado naquilo que nós somos viciados. Ele te entrega o que vai te deixar que você confortável. busca. Tem que Ele entrega adestrar o que o você algoritmo, né? Como é que é, Gabriel? Tem que adestrar o algoritmo. Eu sigo um monte de coisa que eu não gosto justamente para ver se eu consigo escapar um pouquinho, né? Da bolha. Da bolha, exatamente. Porque se deixar... Meu Deus, ele vai idiotizando a gente. Se você deu espaço por uma notícia de fofoca, de celebridade, se você curtiu aquilo, ou se você perdeu um tempo para ver um Reels inteiro, ele vai entender, esse aqui gosta. E vai começar a entregar aquilo. Estou sendo muito próximo da Fátima Pissarras, que é uma das pessoas que mais entende de tecnologia virtual hoje. E ela fala isso. Você não pode esquecer. Não é um grupo de pessoas administrando, não. É uma máquina. É uma máquina que faz uma leitura inteligente do seu gosto. Se você segue fofoqueiro, se você segue notícias de violência, é isso que ele vai te dar. Porque ele quer te agradar, ele quer te entreter. O Vale do Silício pensou muito bem quando ele estabeleceu as regras das redes sociais. É por isso que os filhos deles não têm. Né? Não é? Não é? Agora sobre a leitura da máquina, né, relacionada a cada pessoa, e eu imediatamente me veio a leitura das pessoas, que é diferente em relação ao que o senhor, acredito, mais tem estudado, que é a palavra, né? O que Jesus prega, o que Jesus diz, É impressionante, padre, como a gente consegue ver interpretações diversas, né? Sobre o que quis Jesus, sobre o que pregava Jesus, sobre como eu devo me portar perante alguém, aliás, como alguém, né, que celebra Jesus, enfim. Eu queria que o senhor dissesse pra gente o que lhe parece que é inegociável em relação à palavra, em relação ao que Jesus pregava e que muita gente, inclusive, não tem seguido, embora se diga um fiel. Olha, quando a gente estuda o fenômeno religioso, o que a gente vai perceber? Que a antropologia, que a teologia nos entrega, ela tem muito daquele que a construiu. Então, toda vez que eu vou falar de Deus, inevitavelmente eu estou fazendo o discurso passar pela minha história. A minha relação com Deus, ela está muito ligada à relação que eu tenho comigo. Se eu sou uma pessoa cruel comigo,
é bem provável que eu seja adepto de um Deus que seja cruel com o outro também. Porque é meu interesse espalhar a crueldade que me faz mal. Isso é um vício humano terrível. Quando eu me faço mal, quando eu me sinto mal, eu quero que outras pessoas se sintam também. Então, quando eu faço um discurso religioso, Deus de alguma forma vai ter o meu rosto. Quando a gente vê alguns pregadores ensinando um evangelho que não tem nada a ver com Jesus, o que a gente vê? O que a gente observa? Ali tem muitas das neuroses daquela pessoa, daquele pregador. Quando eu não me curo como homem, é natural que eu vá pregar um Deus doente como eu sou. Então isso é muito difícil. Ontem eu estou escrevendo um livro muito interessante que eu vou lançar agora em agosto, e ontem eu estava escrevendo dentro do avião justamente sobre isso. Quais são os 3 pilares fundamentais do cristianismo que Jesus resumiu? Ele pegou a lei mosaica, ele não desprezou a lei mosaica, mas de uma forma muito inteligente e pedagógica ele disse, olha, se nós pegarmos tudo que a lei nos pede e nos sugere viver, nós podemos resumir isso, nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja bem, é um movimento de amor. O amor a Deus não funciona fora do amor ao próximo, o amor ao próximo não funciona fora do amor próprio. É sempre uma experiência de amor que nos salva. E eu não estou falando somente de uma salvação pós-morte. Eu estou falando da salvação que nós precisamos viver hoje. As minhas ideias podem me salvar de ser um homem pecaminoso, se quisermos usar uma linguagem religiosa. Se não quisermos, a minha espiritualidade, o meu jeito de viver, as minhas ideias podem me salvar de ser um homem perverso, de ser um homem infeliz, que faz questão de esparramar infelicidade e de contagiar os outros com a minha infelicidade. Mas aí, seguindo o seu raciocínio, se a gente acha que o mundo está com muita coisa perversa, é muito provável que a gente não esteja se amando. Mas é claro, Kelly, eu digo isso todo dia. Eu só posso dar a você aquilo que eu tenho o hábito de me oferecer. Você jamais vai extrair de mim algo que eu não tenha. Como é que eu vou amar alguém se eu não sou capaz de me amar? É por isso que a mensagem de Jesus não é um resumo, pelo contrário. É muito complexo viver as 3 dimensões do amor. Porque o amor a Deus, ele pode ser muito sem pé, sem cabeça. Isso eu queria lhe perguntar. O que é amar a Deus? Exato. E também joga para o universo, né? E isso, quem levar muito a ferro e fogo ao pé da letra pode entender que um ateu, por exemplo, está condenado ao fracasso. Pelo amor de Deus, às vezes o ateu está mais salvo do que eu. Por que se ele não ama a Deus no sentido estrito da frase, né? Porque se ele não encontrou numa fé confessional o mesmo conforto que eu encontrei, ele vai ter que encontrar em alguma coisa. Uma coisa é certa, ninguém vive sem espiritualidade. As pessoas podem até viver sem religião, mas sem espiritualidade ninguém vive. Por que eu tenho religião? Porque eu encontrei na religião uma fonte de espiritualidade. Mas eu também não posso negar que há muitas pessoas que vivem uma religião sem nenhuma espiritualidade. Uma religião materialista, que só fala de bens materiais. Deus me abençoa é quando eu fico rico. Deus me abençoa é quando eu tenho um emprego maravilhoso. Meu Deus do céu. Quando a gente vai para Jesus, é a lógica do despojamento. Eu não estou dizendo que você não possa ser rico. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar e construir as suas riquezas. Eu só estou dizendo que a lógica do despojamento é aquela que nos põe numa condição de entender. Apesar de ser rico, apesar de ter isso, ter aquilo, eu não sou melhor que ninguém. É isso que Deus exige de nós. Eu posso muito bem ser um pobre e ser arrogante. E eu posso muito bem ser extremamente rico e ser uma pessoa despojada e simples, que vai entrar perfeitamente no que Jesus convida. Então, as 3 dimensões do amor que Jesus pede e exige, sem isso, meu amigo, é condição sine qua non. Sem isso, nós não podemos dizer que somos cristãos ou adeptos de Jesus. Aí o que a gente vê por aí é um discurso aparentemente cristão, incitando o ódio. As pessoas também confundem amar o próximo como a ti mesmo, como se eu devesse
gostar de fato de quem me agride, ou de quem eu não gosto, ou do, sei lá. O amor ao próximo como a si mesmo, ele funciona mais ou menos assim, longe de querer ser simplista. Eu tenho muitas dificuldades com a Kelly, vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade com o temperamento dela, não é uma pessoa que me desce fácil, isso não é problema. Jesus não está mandando você levar para dentro de casa as pessoas com quem você não se dá bem. Ele só está dizendo que você não deve prejudicar aquela pessoa. Ele só está dizendo que você não deve difamar aquela pessoa. Que se você não puder falar alguma coisa de bom, que você se cale. Esse é o princípio cristão. Não fazer a ela o que tu não quer pra ti. Inclusive, nós romantizamos esses relacionamentos e essas exigências dentro das nossas famílias, fazendo com que a gente ature pessoas tóxicas só porque tem o mesmo sangue que nós. Não, meu caro, pode ser o meu irmão. Se não me faz bem, não entra na minha vida. Isso também é amor ao próximo, porque eu estou fazendo a partir de um respeito que eu tenho por mim. De nada vale eu ter respeito pelo meu irmão e permitir que ele faça todo mal a mim, que eu estou perdendo o respeito por mim. O amor que nos salva são 3. Então, em muitos momentos da minha vida, eu precisei retirar o romantismo do discurso religioso para poder ajudar alguém. Porque eu encontro, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, padre, mas a minha mãe, ela me faz um mal enorme, mas ela é minha mãe. Eu falei, tá bom, mas você tem todo o direito de estabelecer distâncias. Não significa que você vai desprezar sua mãe, que você vai retirá-la da sua vida, mas você vai colocar limites. Isso é fundamental à convivência. Gabriel? Uau. Deixa eu só dizer, Gabriel. Lembrar que o Gabriel existe, né? É Deus, ele é Deus. Tá lá no quartinho ele é do Deus. pensamento. Tá tão tocado. Ele vem de vez em quando e solta uma voz. Mas eu quero falar que o Padre Fábio tem show hoje em Porto Alegre. Vocês não se esquecerem. Hoje, PUC... Não me deixem só. Não, exatamente. Não me deixem só. Salão de Atos da PUC. Salão de Atos da PUC. A PUC é nossa parceira aqui. A PUC só traz gente muito incrível. Tem peça agora também, com acho que é muita gente boa. Eu vou lá pro Salão de Atos. A gente viu o Céu da Língua, né? PG juntos. Espetacular. A PUC tem uma questão cultural muito forte. Então, como esse programa eu conheço, as pessoas... quando começam a ouvir aqui, esgota o ingresso. Então, deixa eu dar só o serviço. Onde é que está o ingresso? Cadê o moço que estava aqui, que sabe todas as informações do... Não, mas se você perguntar, eu sei. Boa. Né? Você entra no Ticketmaster. Ticketmaster, deixa eu entrar aqui. Hoje, 8 da noite. Eles vão roubar todas as suas informações. Você faz um cadastro que leva 2 horas. Que tem que ver a moto, acha onde é que tem moto, onde é que tem semáforo. Você faz um cadastro que leva 2 horas, depois você chega ao ingresso. Isso aqui é o quê? Testar se você é resiliente. Tá? Então é Ticketmaster para comprar ingresso pro show de hoje à noite. Gabriel, é você. Isso. Não, o padre estava falando agora, né, sobre as dimensões do amor. Eu vou ser pai em menos de um mês. E eu tenho pensado muito nessa mistura, né, de alegria, medo, responsabilidade. Tem uma certa vertigem aí também diante de uma vida nova que está chegando. A chegada de um filho muda também a ideia que a gente faz de Deus, padre, porque pela primeira vez talvez a gente entenda de outro lugar, né, o que significa amar alguém mesmo antes que essa pessoa possa retribuir. Com certeza. Paulo, a fé que nós temos... Gabriel. Desculpa, Gabriel. Paulo está aqui comigo. Gabriel, a fé que nós temos em Deus precisa ser perdida todos os dias, porque ela não é um recurso estocável. A fé de hoje não serve para amanhã, a fé de amanhã não vai servir para depois de amanhã. Toda experiência humana, naturalmente, altera a nossa maneira de ver o mundo. Consequentemente, a paternidade para o homem e a maternidade para a mulher são acontecimentos que produzem mudanças radicais no entendimento de si, do outro, consequentemente de Deus, porque Deus é tudo isso. Deus é em mim, Deus é no outro. Por isso que eu não posso desvincular os amores. Quando você coloca um filho no mundo, primeiro, que você nunca mais vai ter sossego. É isso, gente. É o que eu falei pra Vicky ontem, Primeira Gabriel. fase da vida você não dorme porque o filho não deixa, ele grita, ele chora. A segunda, você não dorme porque não sabe onde tá. Os primeiros então, 40 anos da maternidade são os mais difíceis. Depois melhora. Que aí os filhos vão... A paternidade vai ser para você
e já está sendo, porque ela tem um preâmbulo, né? Ela já vai preparando o seu coração para você entender o que de fato é o amor. Porque até então a gente ensaia, a gente experimenta o amor gratuito em alguns momentos da nossa vida. A gente pode contar nos dedos quando foi que a gente amou gratuitamente. E a paternidade e a maternidade são lugares onde o amor... Eu não estou dizendo só de paternidade e maternidade biológica, não, viu? Pelo amor de Deus, não vamos reduzir as mães àquelas que geram. Você pode ser materna com seu funcionário, você pode ser materna com seu trabalho, você pode ser materna no projeto que você faz. Onde você deposita os seus instintos de mulher, ali você está maternizando aquela situação. E o amor é muito mais gratuito quando nós estamos na paternidade ou na maternidade, mesmo que a gente nunca tenha tido um filho. Agora, se você tem um filho, a paternidade se impõe com muita força. E você, de fato, vai entender o que é amar. Sabe que eu tenho uma coisa que eu me pega assim na maternidade, o meu filho tem 3 anos, que é a gente, na lógica, tá, PG? Se eu sou legal contigo e eu espero que tu seja legal comigo. Caso contrário, eu falo, eu não vou fazer papel de trouxa que o PG tá me tratando mal. Só que o filho chega e, cara, ele te dá um chute na cara, não porque quer, né? Porque não é intencional aquilo ali. Entendendo ainda. Não, pessoa, ele né? Tava ali, ontem a gente tava dormindo juntos e de repente, pá, no meu nariz. E uma outra hora ele falou, eu não quero brincar com você, eu quero brincar com o papai. E a minha vontade é dizer, tu não sabe que eu te pari, as dores... Então, mas inverte ele também a pode, lógica. em alguns momentos ele vai estar te testando, né? Pra ver se tu como objeto aguenta, né? Se tu continua junto, isso faz parte. Porque a vontade é isso, assim, como eu diria pra ti, pô, Paulo Germano, olha só todo o trabalho que eu tô fazendo. E com o filho, não. Então é o teste do amor... que não espera em troca. Porque pra mim, assim, é difícil. A vontade de dizer pra ele, né? Mas meu filho, a mãe faz tudo por ti. Ou quando ele diz, eu não quero tu, mamãe, eu quero papai. Mas como? Se eu ofereço minhas tetas pra ti, querido! E aí tu quer o papai? Teta pra viver. E então... agora, o que é mais interessante, Kelly, é que aí há um entendimento que muitas vezes nos falta. Quando é que uma criança é capaz de escolher livremente amar? Quando ela estiver biologicamente madura para isso. Antes disso é instinto. Por que ele escolhe mais o pai e mais a mãe? É instinto, não é escolha. Quando foi que eu amei a primeira vez na minha vida? Não sei. Certamente não foi na primeira fase. Porque eu só pude amar quando eu soube escolher. Por isso que, erroneamente, nós classificamos o amor como um sentimento. Não, o amor também tem uma dose enorme de razão. Olha. Que é quando faz o casamento dar certo. Você olha para o outro, né? E pensa assim, olha, já não amo com todas as forças sexuais do passado, porém, existem elementos que foram incorporados no nosso casamento, os filhos que tivemos, a estabilidade emocional que alcançamos, que me faz ficar. Claro. Diferente quando um homem ou uma mulher estão apaixonados, que a paixão... o PG fala isso. Paixão é a supressão temporária do entendimento e da razão. Você fica burro. Todo apaixonado é meio burro. O torcedor do Inter sabe disso, né? Porque a gente é completamente apaixonado e aí toma 2-1 do Mirassol. É muito interessante. E padre, tem um aspecto que é correlato a isso, que um dos aspectos que vem sendo bastante contestados no sacerdócio católico ultimamente, até pela baixa quantidade de jovens padres, né, que têm procurado o exercício dessa profissão, dessa missão, é a questão do celibato. Como é que o senhor avalia o celibato hoje para padres católicos, né? E mais do que isso, o desejo é uma coisa que pode ser suprimida ou deslocada ou substituída? Não. Suprimida nunca. Nada no humano é suprimido, nada. Pelo contrário, na psicanálise a gente aprende que tudo que você tenta... recalcado. Tudo... Lá veio o Gabriel. Ele é a voz de Deus, viu? De repente, recalcado. Tudo que na psicanálise a gente entende que tudo aquilo que a gente tenta suprimir ganha força. Se você quiser ficar vítima de alguma coisa, é tentar esconder, é tentar negar. Quanto mais a gente nega, quanto menos a gente dá nome, mais aquela situação nos oprime. A sexualidade é isso. E o celibato para um padre não é diferente do celibato que um homem casado precisa viver.
Porque quando você se casa, você também se compromete a ter apenas uma pessoa na sua vida. Isso é mais difícil do que não ter nenhuma. E é uma opção, né? É uma opção. Você faz uma escolha e aí mantém. você disse... Quer dizer, de alguns, no caso, né, querido? Existem formas que na psicologia a gente chama de sublimar, isto é, está no novo entendimento, no novo significado, sim. Infelizmente, nós fomos educados para os prazeres carnais. É o que a gente mais vê por aí. As pessoas correm atrás dos prazeres carnais. Mas e os prazeres do espírito? Que nos chega pela intelectualidade, pela sensibilidade, pela arte, pela contemplação. Sim, isso preenche muito o coração humano. A libido fosse deslocada, né? De certa forma. Ela ganha um novo significado. Isso. Né? Porque o padre, quando ele vai fazer o seu trabalho, ele leva a sexualidade dele junto. Ele leva o poder de sedução. Não tem como você separar isso. Eu sou padre, eu deixo a minha capacidade de seduzir fora. Não, você traz aquilo como um elemento positivo para ajudar as pessoas a prestarem atenção no que você vai dizer. Mas o senhor considera algo importante, o celibato, ainda que esteja sendo contestado, me parece, pelas novas gerações. O celibato, se você me permite até fazer uma pequena correção. Não necessariamente. Hoje, nós temos um grande número de sacerdotes jovens. O que a gente tem ouvido aqui no Rio Grande do Sul é que a procura é cada vez menor. Não. Aqui a gente tem o Padre Cauê, tô me lembrando. É porque vocês já foram uma fábrica de padres, né? O Rio Grande do Sul. Tuparandi foi a fábrica de padres. A minha congregação era 70 padres só de Tuparandi. Então, como vocês pararam de fabricar tantos padres, vocês têm essa percepção. É verdade, né? Quantos seminaristas? É questão de perspectiva, né? É questão de perspectiva. Então, hoje nós temos muitas vocações. O que a gente precisa, e eu acho que é um movimento que a igreja pode fazer, é considerar a possibilidade de manter o celibato para os que querem e ordenar homens casados, que foi uma reflexão que Francisco tentou fazer, né? Mas talvez não tenha sido um homem casado poder ser padre. O senhor acha que seria razoável? Eu acho muito razoável. Muito razoável. Você mantém o celibato para os que precisam dele, porque se eu não fosse um homem celibatário, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço. Eu seria um péssimo esposo. Eu não paro em casa. Como é que eu ia acompanhar o crescimento dos meus filhos? Ontem eu estava no Pará. Hoje eu estou aqui. Depois de amanhã eu estarei no Paraná. Depois de amanhã eu estarei no Mato Grosso. Como é que fica a minha esposa? Claro, mas não precisa necessariamente casar para ter relação sexual, né? Eventual. É você que está dizendo. Vamos pro intervalo, querido. É que tá tocando. Agora falando sério. Você viu ele querendo que eu corroborasse? Ele tá querendo te levar colocar uma cilada. Praticamente, né? Ô, Augusto, é que tá tocando a minha música. Falando sério, tá tocando a minha música favorita. Que é uma. Não, eu tô tentando salvar o padre. Para. Casado para ter uma relação sexual. Kelly, você viu que não, é uma armadilha. E essa me lembrei daquela música angolana. É a armadilha de Satanás. Gabriel, voz de Deus. Eu não sei se vocês viram, mas o jornal o Globo deu ontem uma história deliciosa de que o Papa Leão XIV tentou atualizar um cadastro bancário por telefone nos Estados Unidos, respondeu todas as perguntas de segurança, falou que ele era o Papa e mesmo assim mandaram ele comparecer pessoalmente na agência. Chegaram a bater o telefone na cara dele, pelo que eu li, não? Desligaram o telefone. Eu sou o Papa, eu sou Deus. Pá, tu. Acontece com o senhor isso aí? Sim, uma vez eu liguei para falar com um recepcionista de um hotel, né, que eu estava precisando mudar uma reserva. Eu falei, eu sou o Padre Fábio de meu velho. Tá bom, eu sou o Tony Ramos. Aí isso aconteceu. Desligou na minha cara. Aí eu liguei de novo. Moço, eu não tô brincando. Desculpa, que a gente recebe muito trote. Coisa sensacional. Uma vez meu avô trote, que palavra antiga, né? Trote entregou a idade. Entreguei a minha idade. Meu avô era um jornalista conhecido aí no Rio Grande do Sul, o padre Paulo Santana. Uma vez eu fui viajar com ele e ia levar um amigo, e aí ele ligou pro pai desse amigo para combinar a viagem, e ele falou, aqui é o Paulo Santana. E aí o pai do meu amigo Zico falou assim, aqui é o Jack Nicholson. Mas o que eu queria te perguntar sobre essa história do Papa, padre, assim, quando nem o Papa consegue provar que é o Papa pro banco,
O que o senhor acha que isso diz assim sobre a gente, sobre o nosso tempo, sobre redes? Que a gente deveria relaxar e dormir melhor, né? Se até o Papa está enfrentando isso. Mas o grande desafio hoje, sabe, que inclusive eu estava conversando com o Leandro, que trabalha comigo antes da gente entrar aqui. Falei, Leandro, como essa coisa da rede social, dos números, porque o Instagram derrubou milhões de seguidores entre ontem e anteontem, né? Sim, todo mundo então a autoestima está baixíssima de todo mundo. Eu falei, em que momento da vida a gente começou a balizar o nosso valor a partir de números? Total. Né? Então, em algum momento do universo aí, do movimento, a gente se perdeu que a essência, ela é imutável. Eu posso alterar as circunstâncias da minha essência, mas a minha essência é imutável, e nisso consiste a minha beleza, nisso consiste a minha originalidade. Agora, as circunstâncias da minha essência, por exemplo, eu sou essencialmente humano e eu tenho características, eu tenho uma idiosincrasia que eu não vou encontrar exatamente igual no outro. Circunstancialmente escolhi ser padre, eu escolhi a música, eu escolhi a literatura, mas eu poderia ser outras coisas. As minhas circunstâncias se modificam à medida que eu posso, que eu quero. Mas o desafio hoje é a gente não mudar a circunstância porque o outro quer que a gente mude. Gabriel, a essência, quando nós optamos por uma fidelidade a ela, inclusive eu tenho um livro que fala sobre isso, A Hora da Essência, quando nós escolhemos viver na essência, a circunstância é o menos importante. Então, se eu sou circunstancialmente padre, se eu sou circunstancialmente papa, eu posso até ser desconsiderado pelo outro, mas na minha essência eu não aceito ser desconsiderado. Ai, gente, eu queria continuar até amanhã. Tinha que ter 2 horas o programa. Ai, hoje. Macedo, cede um pouquinho pra nós, Macedão. Macedão que tava de aniversário ontem. Porque nós já estamos terminando. Eu sou contra, queria falar. Eu gostaria de reivindicar que nós não vamos sair daqui. O padre vai fazer um Se nos tirar do ar, nós vamos criar um caso, vou alegar preconceito. Não, e as outras rádios aqui que funcionam aqui começaram a me mandar mensagem: traz o padre aqui, traz o padre aqui. Eu vou entrar lá no... Onde é o departamento de pessoal? Quem sabe eu já deixo o meu currículo. É boa. Aqui no Pé Gelado. Aqui, e o senhor viu? O senhor pode pedir um valor alto? Qual é a quantidade de patrocínio que tem nesse programa? Ah, não, mas eu já estou fazendo as coisas de graça. Padre Fábio de Melo, senhoras e senhores, que presente, que privilégio, eu nem sei. Obrigado. Eu ia dizer que não tem nem roupa para isso, mas não estou pelada, estou vestida. Então, muito obrigada, para graça de todos. É sempre um prazer mesmo. Muito obrigada de Paulo. Coração. Obrigado, Kelly, seja sempre Gabriel. muito bem-vindo. Tem show também em Novo Hamburgo, né? Amanhã. Você que é de Novo Hamburgo, nós estaremos lá no Teatro Univates? Univates, é isso? Gabriel que tem o serviço ou é Fevale? É Fevale. Desculpa. Não, e o Teatro da Fevale é lindíssimo. Lindo. Eu estive já com o pessoal. Lá uma vez, belíssimo, belíssimo. Então, amanhã no Novo Hamburgo. Já chego para tomar um café colonial. Ai, delícia. Bom demais, né? Nós estivemos em Gramado essa semana, realmente. Meia, maravilhoso. com nata. Gente... Acabou. Pai Paulo Germano, que desagradável. 10h55. Gabriel, beijo. Até semana que vem. Tchau, PG. Tchau, gente. Tchau, padre. Muito obrigado. Tchau, exilado, Gabriel.